O dia em que eu perdi a paz no meu trabalho e como recuperá-la. Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também, para isso basta que você se inscreva, ative as notificações, deixe seu like, seu comentário, tudo isso faz com que você seja parte desse pequeno espaço na internet. Você que nos acompanha há mais tempo, acredita no nosso trabalho, eu faço o convite, torne-se um membro, tem aqui embaixo um botãozinho que você seja membro, pá! Seja membro, você nos ajuda a chegar mais longe, você nos ajuda inclusive a fazermos esses vídeos com mais qualidade, enfim, tudo isso daí que você já deve saber se você acompanha os nossos devocionais sempre com a Bíblia 365, porque aqui a gente fala de Bíblia, de teologia todos os dias. Deixa eu focar esse negócio direito. A palavra de Deus em leituras diárias, muito bem. E hoje eu queria contar para vocês do dia em que a minha paz foi embora no ambiente de trabalho e como a gente pode recuperar a paz trabalhando. Bom, claro, você pode mudar de emprego, você pode de repente mudar de área dentro do seu trabalho. Se você trabalha numa empresa grande, você pode mudar de setor, mas geralmente isso está relacionado a mudar uma atividade que você percebeu que você não faz bem, ou que te incomoda, ou que suga a tua energia e não te proporciona prazer, ou na maior parte dos casos, isso está relacionado com pessoas. Você não quer mais ver o seu chefe nem pintado de ouro. Ou você tem aquele colega que atrapalha demais o teu dia a dia. Ou quem sabe, não seja nem seu chefe nem seu colega, seja o ponto de contato que você tem lá no seu cliente, que foi o meu caso. Pois é, a gente perde a paz no ambiente de trabalho. Comigo foi assim. Eu trabalhava numa empresa da área de entretenimento, eu trabalhava na área de novos negócios e tinha um contrato específico pelo qual eu era responsável que era muito difícil de ser entregue. Não fui eu que negociei o contrato, mas eu cheguei ali para gerir uma parte daquele contrato e essa gestão ela era praticamente impossível de ser feita. Então tá aí um elemento de ambiente de trabalho que todo mundo vai passar um dia. Ter uma tarefa que ou não te dá prazer, ou te deixa extenuado, ou arranca suas energias, te drena, te suga, ou quem sabe ela seja inexequível, ou muito difícil de ser executada. Ou ainda, ela tenha características que exigem de você habilidades que você ainda não tem ou mesmo que você nunca terá. Esse contrato que eu tinha na mão, ele era um pouco de tudo isso. Ele sugava minhas energias, ele exigia habilidades que eu não tinha. Ele, inclusive, tinha elementos ali que mesmo que eu me esforçasse 110%, 120%, simplesmente não dava para entregar. Esse é um ponto. Do outro lado, eu tinha pessoas que trabalhavam comigo no meu cliente que, cara, honestamente, dificultavam o meu trabalho. Não sei se não gostavam de mim, não sei se isso era conveniente para eles dentro do ambiente de trabalho deles, então você comete uma falha. É mais fácil você botar a culpa no fornecedor do que você admitir para o seu chefe a sua falha. E eu era o fornecedor. Então eu tinha ali um contexto em que a paz me foi arrancada do meu ambiente de trabalho. E como que você recupera isso? Como você recupera a paz? E eu queria compartilhar um texto justamente da Bíblia 365 na nossa leitura diária, que em tese não teria nada a ver com isso. É um texto sobre Deus trazendo o povo de Judá de volta para a região que era a terra originária da tribo. Então, você sabe, né? Judá foi para a Babilônia, pelo menos a elite de Judá foi para a Babilônia, levada em cativeiro, perdeu a guerra, enfim.
e está sofrendo juízo por ter sido idólatra, mas Deus, na sua misericórdia, diz para aquele povo que está no cativeiro, para aquele povo que está no exílio: olha, vocês vão voltar. É sobre isso o nosso texto, mas você vai ver daqui a pouco que tem alguns elementos desse texto que nos ajudam a restaurar a nossa paz no nosso ambiente de trabalho, que é o meu tema aqui hoje, é o que eu quero tratar com você. Olha só o que diz o texto. Assim diz o Senhor soberano: o povo de Israel voltará a viver em sua própria terra, a terra que dei a meu servo Jacó. Jacó é Israel, e ele muda de nome, né? E o povo de Israel aqui nesse momento está reduzido em tribos, tá? São as tribos do sul. As do norte foram dominadas pela Assíria e estão vivendo um outro momento. E aqui a gente está falando de Judá, Levi, Benjamim. E essas três estão formando aí Israel, que vai voltar, sempre sob liderança de Judá, para a região ali de Jerusalém, de acordo com a profecia de Ezequiel. E mais tarde eles efetivamente voltam quando a Babilônia é dominada pela Pérsia. Pois eu os reunirei das terras distantes onde os espalhei, e diante das nações do mundo revelarei a minha santidade no meio do meu povo. Então eu estou lendo aqui Ezequiel 28, 25. Eu falei onde eu estava lendo? Bom, agora eu falei, né? Ezequiel 28, 25 diz isso que eu acabei de ler. E se eu fosse passar uma mensagem triunfalista para você sobre a paz no teu ambiente de trabalho, talvez eu dissesse assim: irmão, você tem uma promessa. Você é filho do Deus vivo, você é filho do rei, assuma a sua condição de príncipe no seu ambiente de trabalho, porque ele restituirá você ao lugar de onde você nunca deveria ter saído, um lugar de prosperidade e de promoções no seu ambiente de trabalho. Você será reconhecido, assim como o povo sofreu no exílio, mas seria restaurado diante dos olhos das nações. A gente lê aqui: Deus vai te restaurar. E na verdade não é isso que eu quero fazer. Essa promessa é uma promessa para essas três tribos que compõem o Israel para voltar. E voltar, veja só, não é para dominar não, é sob a autorização da Pérsia. Vou continuar a leitura aqui. Eles viverão, Israel, né, em segurança, construirão casas e plantarão vinhedos. E quando eu castigar as nações vizinhas que os tratam com desprezo, eles saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. Então eles vão voltar, e ao voltar eles vão construir casas e plantar vinhas. O que eles vão fazer? Eles vão trabalhar e vão ter paz no seu trabalho. Construir casas e plantar vinhas no contexto do Antigo Oriente Próximo significa um contexto pacífico. Se você está o tempo todo preocupado com invasão inimiga, é mais difícil você construir, é mais difícil você plantar. Agora, se você tem um período de paz, você consegue executar esse tipo de atividade. E é disso que a gente está falando aqui. A gente está falando do conceito bíblico de shalom, que é uma paz harmoniosa, diferente de um conceito de simples ausência de guerra, ausência de conflito. Não, a gente está falando de uma harmonia em que as pessoas têm aquilo que elas precisam para ter uma vida plena. É disso que a gente está falando quando essas três tribos serão restauradas, a região sul do que era Israel. Agora, fundamentalmente, o que a gente lê no versículo 25 é aquilo que propicia essa paz para que haja a construção das casas e para que haja o plantio. É Deus restaurando a sua própria santidade no meio do povo, para que as outras nações enxerguem no meio do povo a santidade de Deus. E, portanto, essa restauração da paz no teu ambiente de trabalho passa por uma entrega à santidade. E essa santidade, ela significa dizer que o nosso trabalho é propriedade de Deus. Santidade é separação, certo? É estar separado. Separado, consagrado para aquilo que é divino, para Deus. Então, essa paz, ela acontece precisamente nesse contexto. Quando a gente entrega diante de Deus para Ele, separa para Ele o nosso próprio trabalho. Quando eu estava passando por essa situação em que eu tinha um contrato difícil de entregar e lidando com pessoas difíceis, as duas coisas juntas, houve momentos em que, cara, eu tive que ir na rua, chorar na rua, pra ninguém me ver chorando. Chorei uma vez no banheiro, chorei na rua,
para ninguém me ver chorando. E então eu perguntei para uma pessoa também do ambiente corporativo, experiente, muito mais experiente do que eu, um executivo cristão, eu fui consultá-lo para pedir conselho. O que eu faço diante dessa situação? E aí contei para ele tudo o que eu estava passando, falei inclusive dessa pessoa que estava nessa outra empresa, que era minha cliente, mas que a gente tinha uma relação conflituosa, e esse executivo virou para mim e perguntou: você tem orado por isso? E eu falei: lógico que eu tenho orado por isso, eu estou numa situação terrível. E diante dessas situações terríveis, o que a gente pode pedir? Um novo emprego, para mudar de área, ou para Deus resolver o problema. E eu acabava que pedia por essas 3 coisas. Essa pessoa do mundo corporativo que eu fui me aconselhar me fez a seguinte pergunta: quantas vezes você orou pela pessoa que tem causado transtornos para você? Poxa, eu tenho orado todos os dias pelo meu trabalho, para resolver minha situação. Quantas vezes eu orei por aquela pessoa que tem me causado conflito, que tem me causado transtorno? Nenhuma. Eu não tinha orado pelo fulano. Nenhuma vez. Eu orava por mim. É um coração contrito, que se derrama pelo próximo e até mesmo pelo próximo que nos provoca dor, que traz para o ambiente de trabalho o senhorio de Cristo e a sua santidade ali, e faz com que a gente seja percebido como um ponto de luz que traz paz para aquele ambiente. Significa que você vai ser promovido? Não necessariamente. Significa que você vai ser percebido como o melhor funcionário de todos? Não necessariamente. Talvez sim, porque alguém que se entrega a Deus é um trabalhador dedicado? Talvez sim, mas não necessariamente você vai ser percebido dessa forma. Significa que aquela pessoa que você não gosta será demitida e a sua situação vai se resolver? Não necessariamente. Significa que no meio de tudo isso, e esse é o grande milagre, no meio de uma situação super turbulenta, você vai ter paz. E as pessoas vão ficar perplexas. Como essa pessoa tem paz no meio de tudo isso? Ele é o mais pressionado aqui no meio da gente. A gente tem paz porque Deus está cuidando. Porque a gente se derrama pelo outro. Porque o nosso coração mudou e a nossa oração mudou. Então a santidade de Deus traz a paz para o nosso ambiente de trabalho. Sabe qual é a coisa maravilhosa disso? Vale para o trabalho, vale para a família, vale para o ambiente acadêmico, vale para onde você estiver. Não é maravilhoso? Você gostou desse vídeo? Não vai embora ainda não. Assiste esse outro aqui, que eu tenho certeza que você vai gostar. Além disso, você pode deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com alguém que você acha que pode abençoar, alguém que está passando por uma dificuldade de trabalho, quem sabe, e mais do que isso, dá uma passadinha aqui na descrição, quem sabe você se interessa pelo meu curso Como Preparar um Estudo Bíblico. Eu vou ficando por aqui, até a próxima.